Vamos lá, bom dia a todos. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um webinar na Azevedo Capacita. Estamos juntos aqui todas as quartas-feiras, a partir das 10 da manhã, sempre trazendo um assunto diferente, um tema relevante, com convidados, para que possa eh, fazer de nós assim, estar mais juntos em comunidade, mais conhecimento. Bom, hoje nós trouxemos este tema. Hoje a gente está com o professor Fabrício Rosto, administrador hospitalar há 25 anos, já atuando sempre em gestão estratégica de pessoas na área de saúde, com expertise em liderança no Brasil e também no Mercosul, e SEO da Fator RH. Hoje, o tema, a Masterclass é de liderança hospitalar. Liderar em tempos difíceis é o grande desafio dos gestores hospitalares. Primeiro, professor, mais uma vez, obrigado, por estar conosco, disponibilizar o seu tempo. Eu tenho certeza que está todo mundo ansioso, esperando a sua fala. Eu vou pedir para que o senhor fale mais um pouco também. A gente tem um fórum chegando aí. Fale mais um pouco sobre esse fórum. Hoje a gente tem sorteio aqui dentro da live, dentro do nosso webinar, né? E falar um pouco do senhor também, sobre a sua experiência. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Luiz, Anne, da Azevedo. Para nós é uma alegria estar aqui, né, na Azevedo Capacita, podendo falar um pouquinho sobre um tema tão complexo que é liderar no meio da adversidade. Como é que a gente faz, como é que a liderança dentro de hospital tem que atuar em tempos difíceis? Nesse pós-pandemia, né, o grande desafio dos líderes meio que multiplicou. As regras do jogo mudaram, né? O tabuleiro de xadrez da liderança mudou e a gente precisa saber se reposicionar. Então, hoje, a nossa ideia é fazer realmente com que a gente possa avançar e entender um pouquinho quais são os horizontes possíveis. E que você saia daqui desse webinar aqui da Azevedo Capacita com insights, com ideias, com estratégias novas para liderar sua equipe, seja na área financeira, seja na área administrativa, seja na área assistencial de uma instituição de saúde. O Lucas me perguntou do fórum, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, porque aí eu acho que fica mais fácil até de mostrar, e depois a gente já, se vocês me permitirem, Lucas, Luiz, eu já embalo para a gente começar o nosso webinar, tá? Bom, eu estou compartilhando com vocês aqui a tela inicial, né, para a gente poder falar um pouquinho de liderança em tempos difíceis. Né? A minha formação é administração hospitalar, eu fiz mestrado na área de RH, me especializei em liderança pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e estou finalizando meu doutorado em gestão estratégica de pessoas na Universidade de Lima, no Peru. Se tudo correr bem, agora em junho eu sustento, né? Vou ter a sustentação, a defesa da minha tese lá, né, no Peru. Mas eu não queria fazer doutorado para ser um acadêmico. Minha vida sempre foi muito prática. O doutorado sempre me atraiu por causa da pesquisa científica. Comprovar cientificamente aquilo que eu faço dentro dos hospitais, aquilo que a Fator RH implanta dentro dos hospitais, era algo que me atraía. E o mundo acadêmico tem essa questão da ciência, né? De provar cientificamente. Então, o doutorado não é porque eu quero ser reitor de universidade, está longe dos meus planos. Eu continuo amando estar aí com vocês dentro dos hospitais. Ontem eu estava num hospital aqui em Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte, né? Hoje estou aqui em São Paulo na Fator RH. Amanhã já viajo para o Rio de Janeiro. Esse é a minha paixão, estar dentro dos hospitais, lado a lado com as lideranças, construindo, né, resultados diferentes, resultados melhores. E claro, né, Fator RH, né, ao longo de quase 30 anos de história, né, tem 3 livros que eu queria deixar aqui como um material complementar para vocês. Né? O primeiro livro foi Gestão ou Indigestão de Pessoas, Manual de Sobrevivência para RH na área da saúde. Depois, junto com alguns amigos, eu escrevi, esse era um projeto que eu tinha antigo de escrever sobre liderança, chamei um enfermeiro, um médico e um profissional de hotelaria hospitalar, e junto com eles nós escrevemos Liderança em 5 Atos, né? Um livro muito interessante que a gente sempre recomenda para quem está em posição de liderança ou para quem quer se tornar um líder. Tá? São as cinco células mãe da liderança. E o último livro foi feito em parceria, né, com a ONA, com a Acreditação Hospitalar, que é nossa cliente há mais de 10 anos,
E aí eu convidei os superintendentes da ONA para escrever o livro Liderança, Alto Impacto e Acreditação Hospitalar. Esse livro, pessoal, ele conta, né, o quanto a qualidade pode fazer a diferença na vida da liderança e a liderança na vida da qualidade. Não existe qualidade sem líder e não existe líder sem qualidade. Fica aqui a dica para vocês, rapidamente, só para vocês conhecerem um pouquinho da Fator RH. Nem todo mundo tem a obrigação de nos conhecer, apesar de 30 anos. Hoje a gente está no Brasil e no Mercosul. Tem hospitais no Peru, no Equador, no Chile, na Argentina, no Paraguai. E mais recentemente, a gente está atendendo aí uma rede de hospitais em Honduras, na América Central, né? Hoje, né, a gente vai ter um sorteio no final da live para vocês. É um presente que a gente está dando para a Azevedo Capacita, pela oportunidade que nos deu de falar sobre liderança hoje. Então, nós temos um fórum, o Lucas me perguntou sobre o fórum. O fórum é o terceiro fórum internacional de liderança e gestão de pessoas na área hospitalar, na área da saúde, específico para nós, tá? O tema desse ano é Gestão 5.0, Líder e RH no centro da mudança. E ele vai acontecer agora em maio, no dia 20 e 21 de maio, na mesma semana da Feira Hospitalar aqui em São Paulo. Então, se você já vem para a Feira Hospitalar por qualquer motivo, aproveita, se inscreve, participa, porque vai ser muito bacana, tá? E a gente vai sortear, até o final do webinar, uma inscrição 100% gratuita, totalmente gratuita, para o terceiro Fórum Internacional de RH e Liderança na nossa área da saúde, tá bom? Para você concorrer ao sorteio, você precisa preencher um formulário simples, rápido, tá? Esse formulário, né, também dá direito, né, da Fator RH te mandar um certificado depois digital, que você participou desse webinar, né? E mais do que isso, tá? Você vai concorrer a bolsa gratuita para participar do Fórum Internacional de Liderança e RH. O link do formulário, né, nós vamos colocar no chat do Zoom, perdão. Então dá uma olhadinha lá no chat, o pessoal de apoio da Fator vai colocar agora e mais para frente vai repetir para você poder acessar, preencher e aí concorrer no final do nosso encontro, tá bom? Muito bem, vamos avançar. Então vamos começar a falar de liderança. Eu, recentemente, né, no Sindicato dos Hospitais, fiz lá um trabalho com o GT de Gestão de Pessoas, e eu comecei dizendo o seguinte: a gente está dentro de hospital e a gente sempre ouve falar que precisa ter gestão de talentos, que nós estamos perdendo os melhores profissionais, nós estamos perdendo os nossos talentos para concorrência, nós temos que reter os talentos dentro do hospital. Será que nós precisamos ter gestão de talentos ou nós precisamos ter talento na gestão? Essa é uma pergunta importante. É uma pergunta que até o final do nosso webinar eu quero responder para você que está aqui hoje. Então, não saia antes do final, senão você vai ficar com a dúvida até, né, a gente se encontrar num próximo evento, ok? Talento na gestão ou gestão de talentos? Então, se a gente fala de tempos difíceis que nós estamos vivendo nas santas casas, nos hospitais filantrópicos e na saúde em geral, pós-pandemia, a gente tem que lembrar de uma coisa super importante, né? Se a gente tem líderes fortes, né? Se a gente tem bons líderes dentro dos nossos hospitais, esses líderes, eles naturalmente criam tempos mais fáceis, tempos mais suaves, porque eles conseguem, né, tirar o nosso barquinho do meio da tempestade e encontrar um porto. Líderes fortes não fogem da tempestade. Líderes fortes assumem o leme durante a tempestade, ok? Aquela velha história. Às vezes você vê um incêndio, tem sempre gente correndo do incêndio. Mas se você olhar com mais atenção, você vai ver gente também correndo para o incêndio. Esses são líderes fortes. Os fracos correm do incêndio. Os fortes correm para o incêndio, para apagá-lo, para ajudar a salvar vidas. Líderes fortes criam tempos fáceis. O problema é que tempos fáceis, né, geralmente criam líderes fracos. Pode reparar, né? Porque o barquinho saiu da tempestade, chegou no porto e você embarcou no porto. Então tá tudo um pouco mais
simples, menos complicado, digamos assim. Líderes fracos criam tempos difíceis. Porque se você ainda não entendeu, presta atenção. Geralmente, nesse exato momento, nós estamos em tempos difíceis. Tempos difíceis forjam líderes fortes. Então, se você está vivendo hoje crise dentro do teu setor, e pode ser lá no faturamento, né? O pessoal estava falando aqui da tabela SUS paulista, pode ser na assistência dentro do centro cirúrgico, pode ser lá na área de suprimentos ou no RH. Se você está vivendo tempos difíceis, lembre-se, nenhum marinheiro, nenhum mar calmo forjou bons marinheiros. Nenhum bom marinheiro se tornou capitão de navio trabalhando apenas no porto. Então, tempos difíceis, no fundo, se eu souber entender e se eu souber trabalhar, eu não vou correr do incêndio. Eu vou correr para o incêndio. E quando ele apagar, eu serei melhor, eu serei mais experiente, eu terei mais força e mais resultado para seguir na minha jornada de liderança. Tempos difíceis, embora sejam difíceis, são uma bênção, porque deles a gente consegue fazer com que as pessoas possam crescer e ir para o próximo nível de liderança. Portanto, quando a gente está falando de tempos difíceis, para você que é líder e está me ouvindo agora, a gente se sente mais ou menos como essa figura aqui, como esse elefante. A minha equipe está pesando muito. Está pesando muito. E cadê o líder nessa história? Geralmente o líder está aqui embaixo. A pandemia fez isso com as lideranças. Querendo você ou não. Vou te dar um exemplo concreto. Quem não viu isso acontecer dentro de um hospital? Acho que todos nós vimos. De repente chegou, vou pegar o enfermeiro aqui como exemplo, mas podia ser qualquer líder. O enfermeiro chegou, assumiu o plantão, começou a trabalhar no postinho dele e, de repente, para na frente dele um colaborador, alguém da equipe, uma técnica de enfermagem. A técnica para na frente da enfermeira e, do nada, desaba. Literalmente, desaba emocionalmente. Quem ensinou essa enfermeira a lidar com essa situação? Ninguém. E muitas enfermeiras, muitos enfermeiros desabaram junto. Os líderes mais fortes, e acabamos de falar de líderes fortes e fracos, os líderes mais fortes pegaram a equipe, acolheram a equipe, abraçaram a equipe, colocaram essas emoções e estão caminhando. Mas caminhando como uma tartaruga, porque não dá para ser mais veloz tendo um elefante de emoções em cima de mim. A grande questão aqui é, o líder forte abraçou a equipe, trouxe a equipe, e avançou. Mas quanto tempo esse líder forte vai conseguir? Até onde ele vai conseguir chegar nessa cena que você está olhando aqui? Então agora, pessoal, o cenário mudou. E eu preciso dar o próximo passo de gestão. Não adianta eu trazer todas as emoções em cima de mim, eu não vou aguentar. Eu não vou chegar muito mais longe do que eu consegui até agora. Eu preciso mudar este modelo. E aí, uma palavra fundamental para você que é líder. Método. Vou repetir. Método. Eu sempre digo, um líder que não tem método não tem quase nada. Desculpa, seu resultado é aleatório. Hoje funciona, amanhã não funciona, depois de amanhã não sei. Não tem método. Fabrício, mas eu estou falando de gente, de equipe. Exatamente por isso você precisa de método. Método não é só no fluxo do dinheiro dentro do seu hospital. Não é só na contabilidade, no faturamento, na tesouraria. Não é só protocolo assistencial. Método também é como é que eu estou gerenciando o meu time. Que modelo eu estou usando. A gente tem novas gerações entrando aí, Pela primeira vez na história da humanidade, a Organização Mundial da Saúde deu um CID para burnout. Antes, o que a gente ouvia dentro de hospital? Burnout, que é o estresse crônico no trabalho. Burnout é coisa dessa geração nova.
é mimimi, né? Geração Nutella e tantas coisas que eu já ouvi dentro de hospital. A gente fingia que ele não existia. E olha, nós somos da saúde. Incrível isso, né? A gente fingia que ele não existia, que era coisa dessa geração mais fraca que está no mercado. E aí eu acho que a gente tem que fazer um parênteses, né? Porque as novas gerações que estão entrando para trabalhar em hospitais, elas têm forças e têm fraquezas. Claro, elas têm menos preparo para lidar com. Eles têm menos estofo emocional do que as gerações anteriores. Mas isso não significa que burnout é só coisa das novas gerações. Bobagem, bobagem. Aquela técnica que desabou na frente da enfermeira tinha 30 anos de hospital. Você vai dizer que então ela também é da geração Nutella? Não, gente. Ela é da geração X como eu, que nasceu na década de 60, em que a gente aprendeu na paulada a lidar com essas emoções, ok? Porque senão a gente não sobrevivia em hospital. Detalhe, burnout, emoções, são agora classificados como algo importante, saúde mental dos trabalhadores. Mas não pode estar aqui com esse peso. A gente tem que mudar o modelo de gestão da equipe. Não é mais o modelo de carregar a equipe. A gente carrega no incêndio. Mas o incêndio acabou. E agora eu faço o quê? Continuo carregando? Não, está errado. Aqui você está usando uma estratégia que funcionou no passado, que não está funcionando hoje. Por isso você tem tanta dor de cabeça com a sua equipe. Por isso você faz um esforço gigante e teu resultado é pequenininho. Funcionou no passado, não funciona hoje e não funcionará. Funcionará ainda menos no seu futuro. Então eu preciso mudar esse modelo. Ao invés de carregar a equipe, eu preciso começar a puxar a equipe para o lado certo. E aí eu mudo o modelo. Você vai dizer, Fabrício, mas ainda não está bom, né? Porque a tartaruga continua puxando a equipe. Concordo com você que ainda não é o ideal, mas a gente não sai de uma situação onde eu estou debaixo desse turbilhão de emoções, carregando uma equipe nos meus ombros, eu não saio disso direto para o mundo ideal. Eu tenho que ter um processo de transição. E o processo de transição começa quando você tem modelo, quando você tem método, quando você começa a puxar em vez de carregar a equipe. Percebe? Lá na frente, você vai poder mudar novamente esse esquema. Mas agora, você tem que sair debaixo do elefante. Esse é o teu primeiro desafio como líder. Você tem que começar a puxar o elefante para a direção certa. E como é que a gente faz isso, Fabrício? Então, vamos lá. Qual é o melhor modelo de gestão que eu conheço para você sair debaixo do elefante? É você definir, é você profissionalizar para todos os gestores dentro do hospital um modelo por competências. Um modelo, né, onde eu vou fortalecer a qualidade das entregas, eu vou fortalecer e vou desenvolver habilidade nos meus colaboradores. Porque pensa comigo, como é que você vai aumentar a produtividade do faturamento se você não melhorar a habilidade do faturista? Entende a lógica? Tá bom, você pode dizer para mim que você vai rever processos, que tem processos duplicados. Você melhora a produtividade quando você melhora processos. Mas não é só processo, não. Tem também o conhecimento, a habilidade e a competência de quem fecha o faturamento do SUS. Percebe? Então, assim, eu tenho que ter um modelo para isso. Não pode ser aleatório. Lamentavelmente, muitos líderes acham que gestão por competências é coisa do RH. Então, deixa eu te contar um segredinho aqui hoje, né, na Azevedo Capacita. Segredinho que vale ouro e que levou muito tempo para eu entender, mas eu vou te dar de graça. A pergunta é: quem é o RH do seu hospital? Quem é o RH lá na UTI do seu hospital? Quem é o RH na UTI do seu hospital? Não é a psicóloga, o gerente, o coordenador do RH. Não. O gestor de pessoas na terapia intensiva sou eu, enfermeiro supervisor da terapia intensiva. Enquanto eu não entender isto, porque a equipe está lá dentro da UTI, a equipe é minha. Então, enquanto eu continuar terceirizando as coisas para o RH, você vai continuar com um elefante em cima de você.
porque você acha que isso é coisa do RH. Não. Isso é coisa de gestor de pessoas. Você tem uma equipe? Novidade. Você é o RH da UTI. Ok? E para um RH funcionar bem, tem que ter critérios claros. Porque senão, né, eu entro e saio de hospital todo santo dia. Né? E eu ouço, às vezes, do pessoal operacional que o enfermeiro não tem critérios, que o farmacêutico não tem critérios, que o meu gerente não tem critérios. Por quê? Porque não tem modelo, não tem método. Se tivesse método, teria critérios. E quando a gente tem um método de competências, a primeira coisa que a gente tem que ter é o perfil do cargo. Por quê? Porque é no perfil do cargo que estão as regras do jogo. Você sabe que eu escuto muito, ainda hoje, estou falando de 2024, hein, gente? Ainda hoje eu escuto gente falando assim, porque os funcionários aqui não vestem a camisa da Santa Casa, não vestem a camisa do meu setor. Quando eu escuto um líder falar isso, eu devolvo uma outra pergunta. A minha pergunta é simples. Você não precisa me responder, mas pensa. A minha pergunta é: a sua equipe não veste a camisa do teu time? Entendi. Então diz para mim, quem é que ensinou seu time a jogar bola? Porque tem líder que quer que a equipe vista a camisa do time, mas não deu as regras. Não ensinou a jogar bola. Tem funcionário lá no meu setor marcando gol contra e saindo correndo para comemorar porque ele não sabe qual é o lado que ele chuta a bola. Ninguém nunca disse isso para ele. Então, como é que você espera que alguém vista a camisa do seu time se você não ensinou a jogar bola? Tem que ensinar a jogar bola. Baseado em quê? Nos critérios, nas regras do jogo. Onde é que estão as regras do jogo? No perfil do cargo. O que a gente chama de PEC. Eu vi que tem a Santa Casa aqui de Juiz de Fora, né? E a gente tem vários clientes em Juiz de Fora. Hospital Monte Sinai, Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, a própria Suprema de Juiz de Fora é nossa cliente, né? A gente acabou implantando competências lá por causa do Monte Sinai e do HMTJ. Mas, assim, só para dizer o seguinte, eu vou usar o exemplo da Santa Casa, né? Não de Juiz de Fora, mas de qualquer Santa Casa, para você entender. Veja, eu entrei numa Santa Casa no sul de Minas, não foi Juiz de Fora. Eu lembrei de Juiz de Fora porque eu vi aqui a Santa Casa de lá. Mas o sul de Minas, recentemente, a convite de um gerente de RH, uma Santa Casa grande. E quando eu cheguei lá, o gerente olhou para mim e falou assim: Fabrício, professor, aqui a gente tem todas as descrições de cargo. Quando ele falou descrição de cargo, eu até arrepiei. Por quê? Porque se você não é do RH, deixa eu te contar mais um segredo. Descrição de cargo foi a óbito há mais de 20 anos. E não faz um mês que eu entrei numa Santa Casa que o gestor se vangloriou de ter todas as descrições de cargo. E aí, claro, eu não disse isso para ele dessa forma, mas eu pedi para ele, falei, que bacana, então deixa eu dar uma olhadinha no perfil da supervisora de enfermagem da UTI, ou centro cirúrgico, nem lembro mais. Peguei um caso qualquer, e ele foi lá, pegou para mim, abriu um armário que tinha atrás dele, sabe aqueles armários cinza, de gavetão, de pasta suspensa? Ainda existe isso, acredite. Eu vi, ainda existe. Ele puxou e tirou uma pasta, né, do setor e mostrou para mim. E eu vou dizer para vocês, isso aconteceu de verdade. Eu comecei a folhear aquela descrição de cargos da supervisora de enfermagem. Tinha mais de 6 páginas. De novo, uma pergunta para você que está me ouvindo agora. Quem é que lê tudo isto? Nem o gerente de RH. Então, para que serve? Para nada. Esta é a realidade. Se eu tiver que ler 6 páginas frente e verso, ou 6 folhas frente e verso, de um cargo, para poder fazer a avaliação de desempenho, desculpa. Se eu tiver que ler uma descrição de cargo de 6 páginas para selecionar, recrutar e selecionar um novo enfermeiro para aquele cargo, desculpa, não vou ler. Hoje em dia, depois da pandemia, depois do salto tecnológico que nós tivemos, a gente precisa de ferramentas ágeis.
Eu não posso, líder dentro de hospital não pode perder tempo. Eu vou ler 6, 7 páginas para fazer uma avaliação, para fazer uma entrevista de seleção. Não leio. Então não serve para nada. O PEC, que está escrito aqui, perfil do cargo por competência, o PEC tem uma folha. Uma única folha. Na frente, as principais responsabilidades e entregas do cargo. No verso, as competências e os indicadores de desempenho, os indicadores de performance, pelos quais qualquer pessoa que assuma esse cargo será avaliada. As entregas e as competências serão avaliadas. Pare e pensa comigo. Primeiro dia de um funcionário seu, ele entra no RH, o que acontece? Alguém explica para ele as regras do jogo? Alguém mostra para ele como é que o trabalho dele vai ser avaliado? Aí o RH faz lá uma integração, sei lá, de 2, 3 horinhas, faz um city tour no hospital, deixa o funcionário com você no teu setor. Você mostra as regras do jogo, mostra quais são os critérios pelos quais você vai avaliar esse faturista, essa copeira, esse auxiliar de farmácia nos primeiros 40 dias, 45, nos 80, quando chegar perto dos 90 dias. Quais são as regras do jogo? Onde está escrito isso? Quem ensina isso para o novo colaborador? Resposta: quase ninguém. E aí a gente quer produtividade, a gente quer que a pessoa acerte, a gente quer que a pessoa dê resultado para ontem. Gente, vocês estão pedindo milagre. E, infelizmente, nenhum líder na face da Terra, por mais religioso que seja, faz milagre. Então, de novo, tem que ter critérios para o perfil, para a seleção, para fazer a avaliação de desempenho, pessoal. E aí a avaliação de desempenho é outro drama, né? Por quê? Porque se o seu hospital tem avaliação de desempenho, veja se isso já não aconteceu. Tá lá o RH buzinando no seu ouvido, ligando, passando e-mail, WhatsApp, para você terminar as avaliações que o prazo vai acabar. E aí você vai lá rapidinho, termina e manda tudo para o RH e fala, graças a Deus, agora só ano que vem. Ainda bem que esse negócio de avaliação é uma vez por ano só. Né? Porque tanta coisa para a gente fazer aqui, o RH fica inventando moda. Para que isso? Tanto problema, tanto buraco na minha escala, e eu ainda tenho que ficar fazendo avaliação de desempenho de cada colaborador. Graças a Deus essa foi a última, agora só no que vem. Se você disse algo parecido com isso na sua vida, não precisa nem levantar a mão aqui no Zoom. Né? Aliás, nem pisca, que é para eu não te encontrar. Se você disse alguma vez isso, lamento te informar, você ainda não entendeu nada de gestão de pessoas por competências. Porque você não está fazendo avaliação para o RH. Você não está fazendo avaliação para o auditor da ONAV, da acreditação hospitalar. Está fazendo avaliação de desempenho porque ela é uma ferramenta poderosa para você fazer gestão do teu time, aonde quer que você esteja. No almoxarifado, na manutenção, no centro cirúrgico, na central de material esterilizado, no call center, aonde você estiver. Você é líder. A avaliação de desempenho é uma ressonância magnética da tua equipe. E aí, né, tem muito líder que tem dores. Procura o médico. O médico, entre aspas, RH diz, faça uma ressonância da equipe, faça uma ressonância para encontrar a sua dor. Você faz a avaliação de desempenho. Aí tem a ressonância na mão, com tudo, com o laudo, a ressonância laudada. E simplesmente o que é que você faz? Engaveta. Ou manda para o RH. E esquece. Graças a Deus agora ano que vem. Pergunta, qual é a chance de melhorar a sua dor? 0. Se bobear, ainda vai piorar. Por quê? Porque você tem a ressonância laudada e você não voltou no médico. Então você tem diagnóstico, mas você não tem tratamento. A avaliação não é fim. A avaliação de desempenho no modelo de competências é meio, é diagnóstico. Qual é o fim? São os planos de ação que eu vou criar para melhorar a minha dor, para melhorar e desenvolver a minha equipe, para que o meu faturista tenha mais habilidade e melhore a produtividade dentro do faturamento.
Simples assim. Se eu tenho um método, é simples assim. Se eu não tenho um método, eu vou dar graças a Deus que eu acabei a última avaliação e agora só ano que vem, não preciso mais me preocupar. Ou seja, em termos de liderança, em termos de método, eu não entendi nada. Volta para cá. São os programas, depois da avaliação, de desenvolvimento e inclusive de capacitação, que vão fazer a diferença. Ok? Com isso nas mãos, pessoal, eu consigo montar equipes com potencial vencedor. Eu consigo identificar o talento de cada um dos meus colaboradores e colocá-los numa sequência que facilite para eu chegar na meta, no resultado que eu preciso. Mas se eu não tenho uma boa avaliação de desempenho, se eu não tenho um método por competências, se eu não estabeleço planos de melhoria depois da avaliação individualizados para cada um desses atores, dos meus colaboradores, é capaz de eu colocar o gato embaixo. Se eu colocar o gato embaixo, vou te contar mais um segredo. Você vai matar o gato. Porque não é a posição dele. Aqui, você precisa de alguém mais estruturante, alguém mais sólido, alguém com base, com experiência. O gato, pessoal, é para outro tipo de ação. E com isso, a gente perde talentos dentro da organização. Será que a gente precisa fazer gestão de talentos ou ter talento na gestão? Veja, se eu pudesse traduzir em uma única palavra, pensa aí agora você. Você que está me ouvindo, né, com a câmera aberta ou desligada, não importa. Você que está me ouvindo, pensa agora. Liderança. Se você pudesse substituir por uma palavra qualquer, sinônimo de liderança, qual é a palavra que mais traduz este conceito? Pensa. 30 segundos. Vamos ver se você acertou? Eu acredito que o que você pensou ou escreveu aí é muito válido, porque liderança tem muitos sinônimos, tem muitos adjetivos. Mas existe uma palavrinha que ela é crucialmente importante. Vamos ver se você acertou esta palavrinha. Porque quando a gente fala de liderança, não tenha dúvida do que eu vou te dizer. Não é o Fabrício que está te dizendo, é o mundo. É o mundo. Se você é líder, você será cobrado por resultados. Se deu certo, parabéns, né? A liderança está funcionando. Se deu errado, lamento, você vai pagar a conta. É a liderança que é cobrada. Quando dá errado alguma coisa, lá na nutrição, no serviço de nutrição e dietética, quando dá algo errado lá na unidade de internação, eu vou cobrar isso de quem? Eu, diretor do hospital, vou cobrar do técnico de enfermagem ou vou cobrar do líder da unidade? Percebe? Então, os resultados são cobrados de liderança. E como é que a gente constrói resultados? Primeiro, com gestão, com modelo, né? E aí eu queria dar algumas pistas para vocês e fazer algumas reflexões hoje, para você tentar enxergar se você está no caminho certo ou não. Primeiro, se você saísse hoje do seu hospital, da Santa Casa de Juiz de Fora, do hospital lá de Fortaleza, né, o pessoal aí do interior de São Paulo, Amaral Carvalho, um grande abraço, um carinho imenso para vocês no Amaral, né? Veja, se você sair hoje, foi embora do hospital, e vier um outro líder te substituir, os seus processos mais importantes estão padronizados? Estão escritos? Existe um padrão? Ou esse novo líder vai chegar e começar mais ou menos do zero? De algum ponto próximo a zero? Porque se ele vai começar próximo a um ponto qualquer, ali, vizinho do zero, aqui você como gestor, você como líder, não tinha padrão, não tinha gestão de processos. Tem um erro muito grande nos hospitais, e eu vejo isso, é uma leitura totalmente errada, de muitos líderes que não são da área assistencial acharem que não precisam escrever procedimentos, que não precisa ter procedimento operacional padrão.
Isso é uma bobagem, pessoal. Tem muita gente que acha que isso é só coisa da enfermagem. Ah, POP é com a enfermagem. Protocolo com a área médica, área de enfermagem, fisioterapia, fono. No compras não precisa. Aqui no faturamento não precisa. Aqui no contas a pagar não precisa. Pelo amor de Deus. Né? Qualquer certificação no mundo exige processos padronizados. Porque hoje é a Maria e ela está fazendo de um jeito. Se eu não tenho processo padronizado, quando a Maria for embora, vem o João e vai fazer de um outro jeito que ele acha melhor. Porque não tem uma régua, não tem um padrão. Tem que ter. A minha pergunta para você, de novo, se você saísse hoje do seu hospital e viesse um outro profissional te substituir, ele encontraria padrão? Se não, comece a se preocupar. Seu resultado é bem aleatório. Não tem padrão. 2. Se eu tenho padrão de processos, eu preciso medir processos. Olha que interessante. Indicadores. Uma palavrinha que todo líder, ou a maioria, infelizmente, dos líderes, até arrepia quando a gente fala de indicadores. Sabe por quê? Porque eles estão em voo cego. Quando eu entro para fazer dimensionamento de quadro de pessoal numa instituição, a primeira coisa que eu pergunto dentro do setor para o líder é: qual é o indicador que mede a produtividade dos seus funcionários? E as pessoas ficam olhando para mim com aquela cara de: ué, existe isso? Se eu não estou medindo, eu não melhoro. Eu não consigo aumentar a produtividade. E aí, a frase que você não pode esquecer hoje como gestor: volume camufla ineficiência. Vou repetir. Volume, quantidade, camufla ineficiência. Eu preciso ter indicadores para me mostrar se esse processo é eficiente, eficaz e efetivo ou não. Ok? E mais do que isso, né? Eu preciso também ter a gestão de custos da minha área. Fabrício, mas isso é com o pessoal da contabilidade, né? A apuração de custos, sim. A análise é tua. Você pode ser biomédico, você pode ser coordenador de atendimento na recepção. A análise de custo da tua equipe é tua, não é do cara da contabilidade. Ele é teu assessor. Da mesma forma como o RH é assessoria interna. Mas o gestor de pessoas lá na recepção é você, que é supervisora, coordenadora, gestora, ok? Tem que conhecer de custos? Claro que tem. Eu ainda vejo muitos hospitais filantrópicos cortando o copinho descartável do café. E pior, acredite se quiser, corta o copinho descartável do café achando que vai salvar o hospital. Aí o pessoal na enfermagem, que não tem material para trabalhar, que é um hospital filantrópico, tem dificuldade, que usava o copinho descartável do café para colocar a medicação que ia dar para o paciente, colocar o comprimido que ia dar para o paciente, não tem mais copinho descartável de café. O que ele faz? Começa a usar copinho de água descartável. Copinho de água. Igual eu estou segurando aqui. Que o custo é muito maior. Percebe que eu não vou fazer gestão de custo cortando o copinho descartável? Eu preciso olhar processos. E por isso eu preciso ter padrão, e por isso eu preciso ter indicador. Se eu não tenho padrão e indicador, como é que eu vou gerenciar custos? Como é que eu vou melhorar e diminuir custos? E, por fim, na gestão a gente tem que ter metas. Quais são as metas do teu setor para os próximos 6 meses? Esse é o top, né? Estou falando de gestão. Se você não tem meta, você não tem gestão. Você está entrando para resolver o problema do dia a dia. Mas o que vai melhorar em 6 meses? Teu faturamento, tua equipe, teu resultado. Qual é a meta? Para onde você está indo? Então, veja, aqui eu estou te colocando 4 pontos crucialmente importantes. É claro que em termos de gestão existem outras ferramentas e outros pontos também que são importantes. Mas se você não tiver esses 4, desculpa, de novo, você está sem método. E sem método, seu resultado funciona enquanto você está lá. O dia que você sai de férias é uma tragédia. Nem pode sair de férias. Tem líder em hospital que sai de férias, leva o seu celular e o celular do hospital. E passa as férias inteiras respondendo o celular. Por quê? Porque não tem gestão. Porque a equipe não sabe o que fazer. Porque a equipe não tem padrão, não tem método.
E aí, pessoal, é só a gestão, então, que resolve dar resultado? Claro que não. Gestão é o alicerce. Gestão é o ponto de partida. Mas quem constrói resultados são pessoas. É o seu funcionário. É o seu técnico de laboratório. É o seu técnico de enfermagem. É o auxiliar de manutenção. É o eletricista. São eles que constroem um resultado. São eles que vão aumentar os custos aqui se ele desperdiçar material, se ele desperdiçar recurso na hora de consertar a tomada ou a pia do banheiro do paciente. Percebe? Então, pessoas constroem resultados. E você, como líder, tem que estar onde? Você tem que estar aqui. Você tem que ser o grande exemplo. Não existe outra palavra para definir liderança quando a gente pensa em pessoas. Quando a gente pensa em pessoas, se você é meu líder, eu olho para você. Se você diz que fazer avaliação de desempenho é bobagem, eu também vou achar que isso é uma bobagem. Porque se meu líder não valoriza, por que eu vou valorizar? Então, eu tenho que mostrar com os meus exemplos que capacitação é importante, que treinamento é importante, que eu valorizo isto, para tentar fazer com que a minha equipe olhe para mim e enxergue isso como algo importante. Se não, pessoal, na hora que você pedir para alguém da tua equipe participar de um curso, a pessoa vai com um bico desse tamanho. Por quê? Porque não vê a importância disso, nem mesmo na liderança dela. Você. Exemplo só? Não. Exemplo de capacitação. Então, aqui vou fazer uma perguntinha que vale para quem está na área técnica, vale para quem está na área financeira, vale para quem está na assistência, na hotelaria hospitalar, em qualquer área. Você é líder. Tem gente abaixo de você. Beleza. Até o final do ano, quantos treinamentos você programou para você fazer com o seu time? Quantos treinamentos você colocou no seu cronograma de trabalho para melhorar a sua equipe? E pode ser treinamento técnico, mas pode ser treinamento comportamental. Dá na mesma. Às vezes, tecnicamente, minha equipe é ótima. Só que um atira farpa no outro. Um quer destruir o trabalho do outro. Começou a gerar conflito. Aqui eu preciso fazer alguma coisa de comportamento. Talvez eu possa pedir ajuda para o RH para fazer junto comigo, que a RH é assessoria interna. Mas não terceirize as coisas para o RH. Isso é problema do comportamento, é problema do RH. Vai lá que a psicóloga quer falar com você. Não, pelo amor de Deus, gente, você é o líder. Se você precisar de apoio psicológico, você traz a psicóloga, mas você não terceiriza para a psicóloga, entende? É essa mudança de chave que a gente tem que fazer na cabeça das pessoas. Por que gestão por competências, que é critério da acreditação hospitalar, da Quimentum canadense, da JCI americana, da AXA espanhola, né? Eu estava no início desse ano na Argentina, num hospital universitário, implantando gestão por competências. Lá eles têm, na Argentina, eles têm uma certificação de qualidade para os hospitais, igual a gente tem a ONA aqui, a acreditação hospitalar, eles têm lá ITAIS. ITAIS é a certificação de qualidade deles. Eu li os requisitos. Está escrito com todas as letras. Precisa ter um modelo de gestão por competências. Precisa fazer avaliação de desempenho por competências. Por que tudo isso, gente? Porque é bacana? Não. Qual é a lógica? A lógica é, de que me adianta ter um protocolo de cirurgia segura se eu não tenho gente competente para executá-lo? De que me adianta ter um padrão de faturamento de SUS se eu não tenho gente competente tecnicamente para executá-lo? Então eu preciso formar pessoas. Essa é uma responsabilidade de liderança. Não dá para terceirizar. Vou perguntar de novo. Presta atenção. Nos próximos 6 meses, quantos treinamentos você colocou na tua agenda, no teu cronograma de líder, para ajudar a equipe a subir para o próximo nível? Porque você, como gestor, com certeza sabe mais tecnicamente do que muito colaborador na sua equipe. Então, tecnicamente, você tem condição de fazer mais. Você tem condição de capacitar. Você tem condição de pegar um case do próprio setor e discutir com a equipe, fazer roda de conversa. Você tem condição de adotar um livro por ano com a tua equipe e fazer rodas de conversa em pequenos grupos. Você tem condição de fazer parceria com a RH e fazer uma dinâmica de grupo para melhorar o nível de relacionamento entre as pessoas. Você está fazendo isso? Ou você está esperando sentado um milagre?
Capacitação. E aí sim, com gente mais capacitada, eu tenho condições de delegar mais. Porque delegação é um processo também de ensino-aprendizagem. E se eu estou delegando mais, está sobrando um pouquinho mais de tempo para eu pensar em estratégia. Se hoje, presta atenção no que eu vou dizer, porque isso é muito comum em hospital, tem supervisor que fica fazendo microgerenciamento de funcionário. Aí ele não é supervisor, ele é um funcionário a mais. Tem coordenador que fica fazendo microgerenciamento de supervisor. E aí ele não é coordenador, ele é mais um supervisor. Tem gerente que está fazendo microgerenciamento do coordenador. Quando eu falo microgerenciamento, é o cara que vai lá para o operacional. Se você está 100% no operacional, se não tem tempo para pensar em estratégia, eu acabei de perguntar quantos treinamentos você vai dar para sua equipe, e aí você, aí do outro lado da câmera, parou e pensou, não, mas a minha realidade não dá tempo de fazer isso. Não dá tempo por quê? Porque você é mais um funcionário? Porque a sua equipe não está preparada para dar as respostas que você precisa? Então pare e pensa. Nunca vai estar preparada se você continuar com as duas mãos no operacional. Uma mão, em algum momento, tem que estar delegando, tem que estar ensinando, tem que estar capacitando, para que em algum momento você tire o pescoço fora da água e respire como gestor. Porque se você está afundado na água e fazendo o operacional, você não é líder. Essa é a realidade. Fabrício, mas eu estou lá no operacional, eu sou enfermeiro, eu sou supervisor de atendimento. Ok, então eu vou te dar um parâmetro. 20 a 30% do teu tempo é gestão. 80% é ajudar a equipe. Se você não tem 20% do teu tempo, e vamos pensar aqui num dia de 8 horas, eu estou te pedindo aproximadamente 1 hora e pouquinho. 1 hora e pouquinho de gestão. Se você não tem 1 hora e pouquinho de gestão, lamento, você vai continuar rodando em falso. Por quê? Porque o desempenho é baixo, porque a equipe não é madura, porque a equipe não foi desenvolvida, porque a equipe não tem novas habilidades. Você não vai melhorar. Então aqui a gente precisa usar, né? Se a minha meta era 100 e o meu resultado foi 80, de novo, por que eu não cheguei no 100? Porque está faltando conhecimento dentro da equipe. Porque se a equipe soubesse como chegar no 100, ela tinha chegado no 100. Líderes, acordem. Você não vai fazer essa transformação sozinho se você continuar sendo só mais um dentro da equipe. E vou dizer mais. Como é que você vai sair do 80 para chegar no 100? Você precisa ter conexão com as pessoas. Além de ser o exemplo, capacitação e delegação, você precisa usar uma das ferramentas mais importantes para conectar pessoas: feedback. É talvez a ferramenta mais poderosa do modelo de gestão por competências que existe. Mais até que a avaliação de desempenho. Mas, lamentavelmente, a ferramenta menos utilizada dentro dos hospitais. E quando utilizada, ainda utilizada de forma inadequada. Por quê? Porque ou não tem feedback, ou quando o líder vai dar feedback, é mais ou menos assim, né? A enfermeira chega e fala assim: ai meu Deus, a Maria de novo. Essa técnica de enfermagem, cada plantão dela é um boletim de ocorrência. Deixa eu ir lá chamar e conversar, né? Seja o que Deus quiser. Para o mundo que eu quero descer. Olha a frase. Seja o que Deus quiser. Não! Seja o que Deus quiser, não, pessoal. Por quê? Coitado de Deus se tiver que corrigir todo o feedback errado que o líder dá. Não. Feedback tem técnica. Feedback se aprende. Tem um checklist, tem um passo a passo para dar certo, para aumentar as chances de resultado. Se você está indo no improviso, seja o que Deus quiser, porque você não tem técnica, você não tem método. De novo, desculpa te dizer, a conta um dia vai chegar. E às vezes o preço é caro, o preço é alto, ok? William, você quer fazer alguma colocação? Pode abrir o microfone. Não? Eu acho que é. O William tá por aí? Porque às Ou vezes apertou ele. sem querer lá o. Às vezes foi sem querer, professor. Então tá bom. Se depois quiser, abre o microfone e me chama que eu abro espaço. Vamos em frente. Vamos lá. Pessoal, a gente está falando de feedback aqui,
né? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Conversas inspiradoras. A gente acha que feedback é só para dar bronca. Não, 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 pessoal. Feedback é também para você dar às pessoas caminhos, incentivar pessoas a voltar a estudar. Ah, olha que bacana isso. Quantas pessoas dentro do hospital, se bobear, nem terminaram o ensino fundamental, o ensino médio, e você é líder de uma dessas pessoas. Quando foi a última vez que você teve uma conversa inspiradora com a Maria, com o João, com o José, para ele voltar a estudar? Não tem maior alegria para um líder quando um funcionário se forma. E se forma porque você sabe, líder, que você teve uma conversa inspiradora com ele lá atrás. E por causa daquela conversa ele voltou a estudar. E por causa daquela conversa, hoje ele está formado. Hoje ele terminou o ensino fundamental, hoje ele terminou o ensino médio, hoje ele terminou a faculdade de enfermagem. E agora ele não é mais técnico, ele é um colega seu, enfermeiro. Não tem contra-cheque, não tem olerite no mundo que paga isto. Isso é salário emocional. Aliás, se você quiser saber mais sobre salário emocional, deixa eu te dar um spoiler. Ó, vou dar um spoiler para vocês aqui. Não dei isso em lugar nenhum, nem no Sindosp, hein? Veja, agora, no dia 21 de maio, nós vamos trazer um hospital filantrópico, portanto, de irmãs, de uma congregação, Hospital Madre Teresa de Belo Horizonte. A Cristina, gestora de RH, vai vir no nosso fórum aqui em São Paulo, lá no Hotel Meliá, na Paulista, dia 21 de maio, e ela vai fazer uma palestra sobre o case do Madre Teresa de Belo Horizonte, sobre salário emocional. É fantástico, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, é tão bacana, tão legal isto, que eles conseguiram atrelar feedback e atrelar, né, tipo conta bancária dos líderes, saldo devedor, saldo credor de salário emocional. E os líderes que conseguem, né, ficar no azul, né, na conta azul, não ficam no vermelho, estes líderes têm uma premiação que remete a um programa de qualidade de vida. Fantástico, pessoal. Fantástico. Não pode perder. Se você quer saber mais sobre salário emocional, não é teoria. É um caso prático de um hospital filantrópico, um RH que vai falar 1 hora sobre o assunto, vai mostrar tudo para vocês. Não perca, dia 21, tá bom? E aí, vamos avançar. Veja, como é que eu registro o feedback? No livro de intercorrência da enfermagem? Num arquivinho de Excel? Gente, com a tecnologia hoje, você tem 1 milhão de aplicativos para fazer isso. Eu estou mostrando o nosso da Fator RH, né? Mas existem muitas opções de mercado. O nosso está atrelado ao modelo de competências que a gente implanta, né? Que a gente implantou no Monte Sinai, na Santa Casa de São Carlos com o Samir aqui. Aliás, Samir, você já é concurso, né? Porque você, nas últimas palestras que você seguiu todas as minhas. Então, assim, na Santa Casa de São Carlos, na Santa Casa de São Paulo, na Santa Casa de Curitiba, na Santa Casa de Sobral, qualquer uma dessas instituições tem ferramenta como essa aqui que nós implantamos. E sabe qual é o benefício de você ter método e ter ferramenta? É que quando você vai dar feedback, pessoal, na hora que você terminou uma conversa, você fez um elogio para o colaborador e você quer registrar isso no prontuário dele. Você pega o seu celular, ferramenta ágil, você pega o seu celular, clica lá, encontra o funcionário e você clica no botãozinho do microfone e você fala. E o nosso aplicativo registra para você, escreve para você. Em menos de 2 minutos, o elogio que você ia dar para Maria já está registrado no prontuário dela. O diretor do hospital vê, o RH vê, você vê e a Maria vê. Isso é gestão. Isso faz diferença na vida das pessoas. Líder dentro da área da saúde, vou repetir, não pode perder tempo. Tem que ter ferramenta ágil na palma da mão. Lamentavelmente, eu ainda vejo santas casas, hospitais, OSs, que o líder está registrando feedback num livro de intercorrência de plantão na enfermagem. Gente, nós estamos em 2024. Por que ninguém registra feedback? Porque não tem ferramenta. Se tivesse no aplicativo, no meu celular, eu nem preciso esperar o postinho, né, vagar. Porque assim, a enfermagem sempre reclama, né, e com razão. Geralmente tem um computador no posto de enfermagem.
Aí a gente falava, tem que registrar feedback. Aí a enfermeira olhava para gente e falava assim, Fabrício, você quer que eu registre feedback? Só tem um computador no postinho. É uma briga, tem que pegar senha para lançar a informação do paciente. E você quer que eu registre feedback? Pois é, aí em 2017 para 2018, a gente lançou o aplicativo. Antes da pandemia. Hoje, todos os clientes da Fator RH, todas as santas casas, registram por comando de voz, pessoal. Em menos de 2 minutos está no prontuário. Isso é inteligência artificial trabalhando por você. E aí, a gente entra no primeiro livro que eu escrevi, que eu comentei com vocês, Gestão ou Indigestão de Pessoas. E recomendo, principalmente o pessoal do RH, esse é um livro mais voltado para RH, tá? Mas qualquer gestor de pessoas, né, também pode ler, vai aproveitar. Nesse livro, a primeira versão dele, pela editora Loyola, foi lançado em 2003. Faz a conta, 21 anos atrás. E o que nós fizemos aqui? Aqui a gente colocou tudo que a gente via dentro de hospital, né? Dentro desse livro, para ajudar os líderes e os RHs, principalmente os RHs, a entender mais sobre gestão. Porque a maior parte dos hospitais tinha um RH que, na verdade, era um DP disfarçado de RH. DP mesmo. E alguns, inclusive, a tradução de DP era Departamento de Polícia, que ficava vigiando o ponto. Né? Então, assim, desempenho é outra coisa, pessoal. Você é líder. Você pode estar em qualquer área do hospital. Presta atenção nessa frase. O líder que não acompanha o desempenho dos seus colaboradores, desculpa, também ainda não está preparado para ser líder. É o cara que, diante da ferramenta da ressonância magnética, do resultado da sua equipe depois da avaliação, em vez de olhar os gaps, em vez de estabelecer um plano terapêutico para a equipe, ele engaveta a ressonância. Ele não está preparado para ser líder. Concorda comigo? O líder que não acompanha desempenho é como se fosse aquele técnico de futebol, que o time subiu para jogar, subiu a campo, mas o técnico ficou no vestiário. É a última partida do campeonato. E cadê o técnico? O técnico não está acompanhando o jogo. Está no vestiário. Não existe isto. Qualquer técnico, qualquer líder bom, seja no futebol ou em hospital, ele está ali olhando seus jogadores em campo. Porque às vezes eu tenho um jogador muito bom, mas dependendo do que aconteceu naquele dia, eu tenho que mudar ele de posição. Eu tenho que colocar ele mais para frente ou mais para trás. Eu tenho que inverter a posição no campo. E às vezes, pessoal, eu tenho que substituir jogador. Se você não está em campo olhando o seu time, por Deus, quem é que está? Sabe, a maioria dos líderes não estão acompanhando o desempenho porque eles estão fazendo o trabalho operacional. Eles estão fazendo o trabalho da equipe, ao invés de estar gerenciando e olhando o resultado. E aí a gente quer melhorar como, pessoal? Diz para mim. Então aqui eu vou fazer uma parada estratégica para te dar um bônus, ok? Se você acha que tudo isso que nós estamos falando é importante e você precisa ampliar seus conhecimentos de gestão e liderança, eu vou parar aqui 2 minutinhos. Eu ainda tenho alguns slides para te mostrar, tá? Tem mais uns 4 ou 5 slides de conteúdo, mas eu queria fazer só uma paradinha estratégica aqui para fazer um convite para você. Nós vamos sortear uma bolsa de 100% para assistir o Fórum Internacional de Liderança e Gestão de Pessoas na área da saúde, que vai ser agora dia 21 de maio, ok? Nós vamos sortear até o final do nosso encontro. No chat, se você entrou depois que eu falei isso lá no início, no chat vou pedir para o Lucas colocar de novo aí o link, entra, preencha o formulário para a gente poder sortear, tá bom? Preencha o formulário e no final eu vou sortear uma bolsa 100% gratuita do evento para você. E para você saber que evento é esse, eu vou gastar 1 minutinho. Eu estou parando aqui a minha apresentação, tá? Para dar espaço para o Lucas, né? Para o Lucas da Fator RH colocar para você aí agora, né? Exatamente o vídeo para você entender o que é esse evento. E se você se interessar, mesmo que você não ganhe, né, a bolsa, depois, por você estar aqui na Azevedo Capacita,
a gente vai dar um desconto diferencial para vocês, tá bom? Em homenagem aí à parceria com a Azevedo, tá bom? Então, Lucas, pode colocar para o pessoal o vídeo. Presta atenção, é 2 minutinhos. Muito bom, obrigado, Lucas. Eu vou voltar aqui para os meus slides, mas se você tem interesse, se inscreve aí, né, no formulário, mesmo que você não seja sorteado, depois a gente vai mandar para vocês, né, uma condição especial para quem teve interesse e se inscreveu no formulário, para que você possa participar conosco aqui em São Paulo no dia 21, tá bom? Vamos lá, pessoal. Para a gente poder Professor. avançar aqui, tá? Eu queria mostrar para vocês e fazer uma pergunta especialmente importante para você que é gestor, né, de uma equipe. Nós temos aqui 2023 num aquário menor e 2024 num aquário maior. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte: você, né, que é líder, o que é que você fez nos últimos 12 meses para melhorar o desempenho, a performance da sua equipe? Pare e pensa. 15 segundos. Se você tivesse que listar para mim, nos últimos 12 meses, no último ano, o que é que você fez para melhorar a performance da sua equipe? Veja, se você não tem uma resposta rápida para me dar, lamento te dizer, você está vivendo o presente, mas você não está construindo futuro. Se você não conseguiu baixar o download aí do seu cérebro em 30 segundos sobre o que você fez para melhorar o desempenho da sua própria equipe, do próprio setor que você gerencia, ou se você é gerente, diretor de toda a estrutura, se você não sabe ou não tem essa informação ao alcance da sua mão, eu lamento te dizer, você está vivendo só os problemas do dia a dia. E, infelizmente, daqui a um ano, eu vou te encontrar reclamando das mesmas coisas, porque você não está construindo o futuro. Volta lá no esquema de gestão e pessoas que eu coloquei para você. Se você não tem aquilo, se você não tem método, lamento, né? Você ainda acha que vai fazer a mudança sozinho. Então, deixa eu te contar, nesses novos tempos, o grande papel do líder não é fazer a mudança. Como é que é, Fabrício? Exatamente isso que você está me ouvindo. O seu papel, o meu papel, não é fazer a mudança. Então, qual é o papel do líder? O papel do líder é preparar as pessoas para ela. Esse é o seu papel. E aí, quando eu te perguntei agora há pouco se você tinha na sua agenda tempo para capacitar a sua equipe, perceba que essa frase não é minha. É de um dos maiores nomes em gestão de pessoas no mundo, David Urich. Veja,
se eu não estou capacitando, se eu não estou desenvolvendo, se eu não estou preparando as pessoas para a mudança, você vai nadar, nadar, nadar e desculpa, você nem na praia vai morrer, porque nem na praia você vai chegar. Essa é a realidade. Queria deixar para vocês também, né, uma forma de você ampliar seus conhecimentos. A Fator RH tem um podcast, uma parceria com o Spotify e o YouTube. Toda segunda-feira eu gravo um podcast. Acho que a gente já está no número 60, perto dos 70 já. Mas eu queria te dar um podcast que tem a ver com a nossa aula de hoje e que você vai poder, né, ouvir com carinho, tá? É o episódio número 52, Liderança 5.0, ok? Tem um outro também que eu recomendo, eu não lembro mais o número do episódio, mas que é Liderança em Tempos Turbulentos. Também é bastante interessante para isso que nós estamos falando. Você tem aqui um QR Code. Se você estiver olhando seu computador agora e quiser apontar, né, o seu celular para o QR Code, você vai cair lá no YouTube da Fator RH, né, já na playlist dos 5 minutos de gestão. É só procurar o episódio 52, tá bom? Se você não quiser entrar agora, não tem problema. Se você gosta de ouvir música no Spotify, lembre-se, o Spotify tem música, mas tem uma abinha lá escrito podcast. Clica lá em podcast. Só procurar, pesquisa lá 5 minutos de gestão e você vai encontrar a gente, tá bom? Pessoal, é grátis. É para você. Aqui eu não estou falando da padaria, do supermercado, da indústria, eu estou falando de hospital. Porque eu entro e saio das instituições de saúde, eu vou colecionando histórias e vou compartilhando com vocês estratégias, cases sobre feedback, sobre gestão, sobre planejamento, sobre conflitos, sobre tudo, pessoal. Se você gostar, deixe o seu comentário e pede um tema. A gente sempre olha os temas que são pedidos lá no YouTube da Fator RH, né? Se inscreve no nosso canal e pede um tema, porque toda vez que tem uma nova temporada, a gente olha para poder gravar o programa com aquilo que você precisa, tá bom? É grátis, toda segunda-feira. E é 5 minutinhos mesmo, pessoal. Não é 5 horas, é 5 minutos. Dá para tomar ouvindo o café. Ou melhor, dá para ouvir tomando o café, ok? Pessoal, finalizando aqui, eu queria mostrar mais alguns slides apenas, né? O mundo da liderança foi totalmente virado do avesso com a pandemia, com o vírus, né? Com o Covid-19. E aí, quando a gente olha aqui, né? Será que nós realmente estamos doentes? Eu queria mostrar algumas estatísticas para vocês que são líderes. Se tiver alguém aqui do RH, presta muita atenção. Mas isso serve para todos nós, independente de área. O Instituto Gallup, que é um instituto muito famoso no mundo inteiro, fez uma pesquisa, tá? Com milhões de trabalhadores em quase 200 países no mundo, inclusive o Brasil. E eles queriam medir o nível de frustração das pessoas que trabalham com o seu dia a dia normal de trabalho. Então a pergunta era: você está feliz trabalhando dentro da sua instituição? Veja, foram 26 milhões de pessoas que responderam. Não é 26 funcionários, são 26 milhões no mundo inteiro. E o resultado é chocante, pessoal, é assustador. Apenas 15% dos trabalhadores, dos colaboradores, dos líderes disseram que estavam felizes no seu trabalho. Ou seja, eu tenho 85% que, em alguma medida, maior ou menor, está frustrada trabalhando dentro da sua organização. Pensa no seu hospital de 1.000 pessoas. Aplica a estatística do Gallup. 150 estão felizes. 850 estão em algum estágio de frustração. E muitos deles já estão no estágio ali, na beiradinha, para cruzar a linha da síndrome do estresse crônico no trabalho, que agora tem CID, burnout. Veja, nesse mesmo ano, eu levantei algumas estatísticas mundiais para comparar com a pesquisa da Gallup, né? Instituto Gallup. E nesse mesmo ano, houve 400 mil homicídios no mundo. O que é isto, pessoal? Eu nasci numa cidade chamada Mogi das Cruzes, em São Paulo, no interior de São Paulo.
em Grande São Paulo, na verdade. Na minha cidade natal tem 400 mil habitantes. Ter 400 mil homicídios num ano significa eliminar do mapa a minha cidade natal inteirinha em um ano. Ela desapareceria. É uma loucura, você concorda? É uma loucura. 400 mil mortes causadas por outro ser humano. Se você acha esse número assustador, prepare seu coração. Vou te dar mais um. No mesmo período, o número de suicídios foi quase o dobro. 750 mil suicídios no mundo. E as pessoas tiraram sua própria vida. E aí você se pergunta, e aonde estamos nós, líderes? Será que nós ainda não entendemos que saúde mental não é uma brincadeira? Olha os números. Se você ficou chocado, eu sei o que você está sentindo agora, porque eu fiquei tão chocado quanto quando eu fiz a pesquisa. É aqui que o líder precisa entender o que a pandemia trouxe. Precisa entender o aprendizado da pandemia. Eu olhei, né, na minha pesquisa, que eu estou fazendo inclusive para o meu doutorado, que eu vou sustentar a minha tese, né, lá em Lima, na Universidade de Lima, eu fui buscar o que os CEOs, né, os líderes maiores de qualquer instituição, inclusive de hospital, o que os CEOs, que poderia ser o provedor da sua casa, da sua Santa Casa, ou o diretor executivo, superintendente da sua Santa Casa, a mesma coisa, né? Falaram sobre o aprendizado do Covid. Eu trouxe algumas frases que eu encontrei, né, para você poder entender um pouquinho mais. E a primeira, eu não peguei de uma instituição de saúde, é uma indústria química, uma indústria muito famosa, a Dow, e a CEO, é uma mulher, né, no Brasil, disse o seguinte: a crise nos ensinou que líderes não podem ficar parados. Se você não evoluir como gestor de pessoas, vai ficar para trás. Então, tudo aquilo que eu falei para você, quem é o RH do centro cirúrgico? Sou eu, supervisor de enfermagem do centro cirúrgico. Quem é o RH do faturamento? Sou eu, gestor do faturamento. Está aqui, ó, uma CEO de uma indústria química multinacional, está no mundo inteiro, está dizendo: os líderes não podem ficar parados. Se você não evoluir como gestor de pessoas, você vai ficar para trás. Um segundo líder. Agora vamos pegar uma indústria farmacêutica, um pouco mais perto da nossa área. Novartis. A CEO, né, da Novartis disse: a capacidade de aprender rápido coisas novas é, mais do que nunca, essencial aos líderes no cenário do novo mundo pós-pandemia. Novo mundo pós-pandemia. Qual foi o último livro que você leu? Nos últimos 12 meses, quantos livros novos você leu? O que é que você está aprendendo? O que é que você está levando de novo para dentro da sua equipe? Se você não entendeu que o cenário mudou e continua repetindo a mesma fórmula, o elefante continua em cima de você. Até quando você vai aguentar? Você está tendo mais enxaqueca gerencial do que deveria. Pare e olha, né? Uma CEO de uma indústria farmacêutica conhecida no mundo inteiro. Vou colocar mais um CEO aqui para vocês, né? Da área da saúde. É um tal de professor Fabrício. Não sei se vocês já ouviram falar. Dizem que o cara é bom. Não sei. Mas esse tal de professor Fabrício da Fator RH, que está há 28 anos no mercado, na Fator RH, mais 8 anos como diretor de hospital, esse cara aqui disse: nós precisamos fortalecer a capacidade de conexão emocional entre líder e liderado. A conexão dos líderes, antes que o caminho dentro das equipes se torne um beco sem saída. Sabe por que eu penso isso, pessoal? Porque o Covid-19 não veio sozinho. Ele trouxe junto o estresse 19. E a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. Mas um grande líder é um líder 5.0. É um líder que entende que tecnologia e emoção precisam estar equilibrados. Aliás, né, no fórum que a gente vai ter, eu vou dar uma palestra para falar sobre isso. Como equilibrar,
como é, né, qual é o caminho daqui para frente da liderança 5.0 para cuidar do estresse 19, mas não descuidar de resultado. Um outro CEO importante da Volkswagen, né? Se você não conhecia as outras instituições, essa você conhece. Ele disse que o mundo pré-Covid não existe mais. O problema é que não há outro ainda no lugar. Está em construção. E o primeiro passo é ressignificar o papel da liderança. Olha que interessante isso, pessoal. Nós estamos falando de alguém muito inteligente, muito grande, Pablo Dicci, um argentino, que é líder, CEO da América Latina para a Volkswagen. Olhando um pouquinho o cenário, pessoal, né? Se a gente olha lá, inteligência artificial está tão na moda, né? Apareceu lá na revista, né, da Harvard Business Review, a competição na era da inteligência artificial. E qual vai ser o grande papel do líder? O líder vai ter que ser um transformador. Ele não vai fazer a mudança, ele vai transformar pessoas para a mudança acontecer. Esse é o grande desafio. E eu queria encerrar, né, dando algumas dicas práticas de liderança. Um pequeno spoiler do que eu vou falar lá no evento. Se você gostou aqui, vai nos ver lá no evento, que você vai ter mais informação. Vou dar algumas dicas práticas aqui. Começo primeiro dizendo que sempre, a gente está falando de emoções, viver em grupo exige do coordenador da contabilidade, do coordenador da tesouraria, do coordenador do contas a pagar, exige que nós aprendamos a comunicar com alguém e não para alguém. Esse é o primeiro ponto importante. Está lá no primeiro capítulo do livro Liderança em 5 Atos. Ok? Eu escrevi junto com a enfermeira Maria Júlia Paz, da USP. Se você não aprender a comunicar com as pessoas, você vai continuar fazendo reunião para funcionários. E faz a reunião e acha que está tudo resolvido. A reunião é importante, mas não está tudo resolvido, não. Você tem que se comunicar com e não para. Essa é a diferença. Algumas outras dicas. Use feedback, conversas inspiradoras, pessoal. Tem hospital lá em Fortaleza, que cliente nosso, a gente está implantando gestão por competências lá, da rede Otto, em Fortaleza, que criou a Terça Day. Olha que legal isso. Terça Day. O que é a Terça Day? Neste dia, que é o dia estatisticamente de menor movimento no hospital, a terça-feira, na Terça Day, gerentes não podem marcar reunião, coordenadores não podem marcar reunião, supervisores não podem marcar reunião. Por quê? Porque o desafio deles e a tarefa deles é ir conversar com a equipe e estabelecer feedback, conversas inspiradoras, individualizadas, né? Ouvir as pessoas. Gente, está sendo uma revolução. Uma revolução. Quanto custa isto? Custa boa vontade, interesse e dedicação. Não custa um centavo. Você percebe que às vezes tem gente na área filantrópica que está fazendo o seu melhor, mas tem muita gente chorando porque o papel de vítima é fácil, né? O papel de vítima é confortável. Afinal de contas, a gente tem dificuldade financeira aqui o tempo inteiro, então não dá para fazer nada. Será que não dá para fazer um Bom Dia Faturamento? Um programa chamado Bom Dia Faturamento? Um Terça Day? Será que isso custa quanto? Isso custa método, isso custa gestão, isso custa estratégia, mas não custa dinheiro. E o resultado é muito melhor, porque vai criando conversas inspiradoras. Pare de achar que a avaliação de desempenho é coisa do RH. A avaliação de desempenho é um instrumento seu, é a sua ressonância. Você precisa trabalhar com o modelo de competência. Se o seu hospital, os líderes ainda não entenderam isso, você precisa de ajuda. Chame alguém para te ajudar a mudar essa mentalidade na cabeça dos líderes. 3. Lembre-se, modelo de gestão. Falamos sobre isso. Qual é o topo? Aonde você tem que chegar? Você tem que chegar na meta. Mas para chegar na meta, você precisa primeiro ter padrão, indicadores e gestão. Ok? E aí você estabelece metas. 4. Conflitos, pessoal, sempre vão existir.
ainda mais com essas emoções ainda fragilizadas pós-Covid. Conflitos sempre vão existir, até na nossa casa, com as pessoas que a gente ama, a gente tem conflito. Que dirá no hospital, né, com pessoas que eu nem escolhi para fazer parte do meu time, quando eu cheguei ela já estava lá. Então, qual é o teu papel como líder? É garantir que nenhum conflito vire confronto. Porque se virar pessoal entre eu e você, então eu não sou líder. Eu não mereço ser líder. Quinto e último, pessoal, desenvolva estratégias. Tem que estar na tua agenda as capacitações que você vai fazer com a tua equipe. Você tem que usar do processo de ensino-aprendizagem. Você tem que ser um líder educador. Se você não tiver estratégia para isso, daqui a um ano a gente vai se encontrar e você vai estar reclamando das mesmas coisas. Não melhorou nada, ok? Detalhe, pessoal, nós vamos sortear, né? Eu vou abrir para perguntas. Eu combinei, né, com o Lucas, com o Luiz, que eu ia abrir para perguntas. Eu vou parar de compartilhar minha tela, tá? Vou deixar aqui o QR Code se você quiser conhecer mais do fórum, né? Que é uma chance de você continuar essa nossa conversa de hoje lá com especialistas do Brasil inteiro. Santa Casa de Porto Alegre, a diretora vai estar lá, né? O Hospital Madre Teresa vai falar de salário emocional. Nós vamos trazer o ex-ministro da Saúde do Chile para fazer uma palestra de liderança. Ele é médico e diretor de hospital. Nós vamos trazer uma gerente de RH de Assunção, de um dos melhores hospitais de Assunção, para falar de felicidade no trabalho, né? Um programa que ela aplicou lá. Então, assim, vai ser muito bacana, tá? Mas agora, enquanto o Lucas me passa aqui, né, os sorteados, o pessoal que fez aí preencheu. Quem não preencheu, vou dar mais 2 minutinhos, tá? 2 minutinhos, entra no link do chat aí do Zoom, preenche para você concorrer a uma vaga. Você vai ganhar 100% gratuito aqui, ok? E o Lucas depois vai sortear aqui internamente, vai me passar no WhatsApp e eu já comunico para vocês quem foi o ganhador, tá bom? Enquanto isso, a gente pode conversar. Lucas, Luiz, a palavra é de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta no chat, pode escrever. Se quiser abrir o microfone, eu estou à disposição. Agradeço imensamente a participação de todos vocês. Daqui a pouquinho eu já dou o nome do vencedor aí do concurso. Concurso não, do sorteio, né, para ganhar a entrada gratuita no evento. Muito bom. Luiz, Professor, eu estava pensando aqui, né? É que eu acho, assim, experiência minha própria aqui que eu vivi agora. É a primeira vez que eu fiquei ouvindo uma palestra do começo ao fim que o senhor deu. Em muitos eventos a gente está junto, mas sempre a gente está trabalhando, né? Enquanto o senhor está lá falando, eu estou ali no stand, a gente nunca teve essa oportunidade de participar. Mas eu estou dando graças a Deus que vai ficar gravado, porque quando o senhor falava, eu ficava pensando no que eu tenho feito de errado, e aí eu já perdia mais 5 minutos, entendeu? Então, eu vou ter que ler tudo de novo, anotar tudo de novo e começar a pontuar. O livro, com certeza, já entrei no. Já, a hora que o senhor falou no meio do assunto, eu já entrei no fórum aqui para ver como fazer inscrição, já estou vendo tudo aqui. E eu achei sensacional. Acho que falta muito disso, né? E, e é uma visão que faz a gente perceber que qualquer planejamento que você faz, seja empresarial, seja de performance, alguma coisa, se a gente não fizer a base, primeiro, unir as pessoas ou conscientizar as pessoas, trabalhar aquele time ali, para que todos façamos juntos os nossos esforços, não vai conseguir nada. Pode pôr Verdade. melhor software, as melhores consultorias, pôr dinheiro para caramba. Se não integrou o time, não alinhou nas visões, não escolheu cada animal na sua posição correta, não vai resolver nada, você vai gastar esforço, vai jogar dinheiro fora, viu? Mas É alguém verdade. agora. Então, um princípio, uma premissa que eu fiquei com esse sentimento, mas eu tô com uma dúvida aqui agora. Se a gente começou a ser líder semana passada, beleza, nossa, tem a cartilha pronta, vamos fazer que vai dar certo. E para quem já trabalha errado faz muito tempo, como que muda isso aí? Excelente pergunta, Luiz. Então, veja, você não vai fazer essa transição, é por isso que eu falei do elefante em cima da gente, né? A gente está sofrendo muito, fazendo um esforço grande dentro do nosso modelo anterior, do nosso modelo de antes, talvez até da pandemia. A gente continua usando esse modelo, só que o esforço é grande, o resultado é pequeno. O elefante está em cima da gente. A gente não vai sair dali, né, para um modelo de velocidade. Não, porque tem uma premissa importante. Em liderança, direção
é muito mais importante que velocidade. Então, eu preciso acertar a bússola, né? Eu preciso acertar agora a direção. E eu preciso fazer uma transição, né? A tartaruga puxando o elefante. Não é o ideal ainda, porque uma tartaruga vai sofrer para puxar o elefante. Mas é essa transição. Tem que sair, o elefante tem que sair de cima de mim. Então, eu diria para você o seguinte, Luiz: para quem está sofrendo aí com o elefante nas costas, né, com a equipe nas costas, e tendo muito dor de cabeça, que poderia estar num outro patamar, o primeiro passo é fechar para balanço. Fechar para balanço a si mesmo, não é a equipe, é a si mesmo. Né? É pôr no papel mesmo, colocar ali na tua frente, no computador, como você quiser, o que você acredita que você estava fazendo e que não era correto, por isso o elefante está em cima de você, e o que é que você pode começar a fazer. Essa primeira estratégia é interna. A partir daí, a gente tem que traçar e olhar se isso é algo que eu vou ter que trabalhar com um novo pacto com a equipe. Mas eu não posso chegar do dia para a noite e dizer assim, olha, antes era assim, agora vai ser assado, porque a equipe nem vai acreditar. A equipe ainda não entendeu isto. Então, o que você precisa é estabelecer uma estratégia de pequenos avanços no início, de coisas que você não fazia e precisava fazer. Essas conversas inspiradoras podem ser um primeiro passo, de chamar alguém da equipe simplesmente para tomar um café e para ouvir como é que você está, o que você pensa. Sabe uma pergunta que eu gosto de fazer, Luiz? E eu faço isso para o meu time aqui na Fator RH. Qual é o teu sonho? Isso é tão importante, a gente recebe tanta informação quando essa conversa flui, sabe? Então, assim, pequenas conversas inspiradoras também vão te dando um pouco do caminho. E claro, se você nunca fez isso, a equipe vai estranhar um pouquinho, né? Talvez você não pergunte na primeira conversa qual é o seu sonho, porque aí vai ser muito estranho para aquela pessoa. Mas assim, talvez numa segunda conversa inspiradora você já possa perguntar para ela qual é teu sonho, né? O que você pensa? Talvez na primeira conversa perguntar para ela o que ela gostaria de aprender, né? O que ela gostaria de se desenvolver, o que ela sente falta, né? Ouvir ali um pouquinho. E à medida em que você vai fazendo essas conversas inspiradoras, e de novo, você não precisa fazer com todo mundo da tua equipe. Às vezes você tem 50 pessoas lá debaixo de você. Você vai fazer com 50? É impossível, inviável. Mas em 50, eu te garanto que deve ter uns 2 ou 3 líderes informais. Pega esses caras. Esses caras têm que estar do teu lado. Quem é que o restante do grupo escuta quando eu não estou falando? Essa é uma pergunta importante. É com esses que você vai começar a virada, Luiz. Não é com todos. Se você trouxer esses 2, 3 informais para mais próximo de você, e informal mesmo, ele não tem encargo de liderança. Se bobear, ele é mais líder do que o gestor da área. Porque se ele falar não, ele arrasta uma multidão com ele. É esse cara do informal, que eu brinco hoje em dia, vamos atualizar a nomenclatura, é identificar os influencers do seu grupo e pegar esses influencers. Porque se você trouxer ele para o seu lado, a partir dessas conversas, pequenas conversas, doses homeopáticas, inspiradoras, você vai começar a fazer essa transição. Aí você vai deixar o elefante, vai tirar o elefante de cima de você, vai começar a puxar o elefante junto com os influencers, e lá na frente, você não vai precisar mais puxar o elefante. Aí é outro modelo, né? Aí você vai estar num outro nível. Então eu diria que começaria por aqui, é uma reflexão interna, individual, e não tente mudar tudo do dia para a noite, não vai funcionar, e a equipe ainda vai achar que você enlouqueceu. Muito bom. Acho que a Laciana levantou a mão aqui, né, Laciana? Levantou. Enquanto só eu vou pedir para a Anne, antes da Lacena falar, Anne, coloca para a gente, né, enquanto isso, a gente que já está aqui no final, já se encaminhando, o link do nosso grupo do WhatsApp para o pessoal entrar, que eu acabei não falando no comecinho, antes de a gente entrar, mas não falei agora. Coloca o nosso grupo lá do WhatsApp, lá é o nosso grupo que a gente tem, viu, professor Luiz? A gente tem um grupo no WhatsApp que é para, na verdade, assim, para informações, ele é fechado, né? Mas a gente tem informações sobre os próximos webinars, sobre o material, sobre as gravações dos vídeos, na verdade, essas gravações dos nossos webinários a gente disponibiliza lá também. E assim, eu vou deixar com vocês esse link. Eu vou compartilhar um QR Code na tela que talvez fique mais fácil para quem está com TV,
ou no próprio computador, para escanear com o celular e assim consegue acessar de forma mais fácil o nosso grupo. Deixa eu colocar aqui como arquivo. Eu coloquei no chat também o link do YouTube, para quando o Lucas subir o vídeo, para o pessoal depois quiser compartilhar com outras pessoas que não puderam comparecer, e o site também, da Azevedo Tá, Capacita. vamos, deixa eu deixar ele grandão aqui, vai acabar atrapalhando a tela aqui. Mas se vocês quiserem escanear, tá? Fiquem à vontade, assim, participar do grupo, né? O nosso grupo não é um grupo de bate-papo, é fechado, mas sim de informativo para os próximos webinários, os materiais e também os vídeos gravados aí. Laciana, fica à vontade. A gente tem pergunta no chat também, mas a gente vai dar preferência agora nesse momento para quem está levantando a mão. A gente tem na fila aí a Laciana e também o Matheus. E depois a Anne vai ler para a gente as perguntas do chat. Fiquem à vontade aí. Laciana, fica à vontade. Perfeito, obrigada, Lucas. Eu gostaria, primeiro, parabenizar mais uma vez o professor Fabrício, né? É sempre brilhante nas suas exposições. E, assim, o comentário que eu gostaria de fazer em relação, em cima da pergunta do Luiz, né? O que fazer se, de repente, nós já estávamos em um processo errado e começamos a nos identificar aqui, depois de uma palestra brilhante dessa, como começar a pegar o caminho certo. E o que a gente não pode esquecer, e aí se o professor Fabrício quiser comentar depois, é que os líderes também são parte da equipe, né? Nós nos preocupamos muito em preparar a equipe para respirar um pouco, para sair ali daquele status de tartaruga, né, debaixo do elefante, para pelo menos começar a puxar o elefante, mas nós também somos parte da equipe. Então, nós estamos, nesse momento, a gente pensa o quê? Vamos capacitar a nossa equipe, mas nós também temos que fazer esse trabalho conosco. Então, esse Excelente. processo de aprendizado contínuo do próprio líder para saber como fazer com a sua equipe. Não é só a equipe que precisa de capacitação contínua, desse feedback positivo. O nosso feedback são os resultados. Mas a gente também precisa dessa capacitação contínua para continuar sendo líderes que acompanham o mercado em constante transformação. Corretíssimo, Laciana. Excelente o seu comentário. Eu sempre digo que se você tem aquilo que nós falamos, né? Você tem uma meta. Então, imagina agora que você que está me ouvindo percebeu, como o Luiz e a Laciana comentaram, que tem coisas que você precisa mudar. Então, você tem uma meta. Se você ainda não chegou nessa meta, né? Se você parou no meio do caminho e você precisa mudar alguma coisa, você precisa de conhecimento. Porque se você soubesse como fazer, você já tinha feito. Essa é a realidade. Então, assim, se era assim, Acho que acabou cortando o áudio para vocês só para mim. Não, aqui para mim 80, também por que eu parei no 80? Então, aqui, Laciana, eu acho que o melhor caminho mesmo é o que você falou. É fechar para balanço, olhar aí o que você precisa, é uma reflexão interna, e sempre buscar mais conhecimento. Porque a gente não pode imaginar que a gente é o único gestor no mundo que está sofrendo isso, ou que teve algum choque de realidade hoje. Outros já passaram por isso. Né? Eu já passei por isso. Então, buscar, né, mais conhecimento, buscar fazer cursos de capacitação, atualização, congressos, fórum, inclusive o nosso fórum aqui, que vai falar de gestão 5.0, agora em maio, né, é uma forma de você aprender mais para desenhar a sua estratégia. E, de novo, não adianta sair mudando tudo do dia para a noite. Essa é a pior estratégia, ok? Você tem que ter um plano de médio e longo prazo. Para si e para a equipe, né, professor? Nós somos É isso. parceiros com a Azevedo e eu costumo dizer, quando a gente vai apresentar os produtos, assim, olha, o conhecimento, aquele conhecimento que você não tem, te faz perder dinheiro. Se Claro. você tem o conhecimento e não sabe utilizá-lo, você também perde dinheiro. Né? Então, assim, se você tem o conhecimento, sabe acessar, sabe utilizar, mas não compartilha,
você também perde dinheiro. Então, assim, nesse mundo globalizado, as instituições filantrópicas precisam, além de ter o conhecimento, saber utilizá-lo. Muito É isso obrigada, mesmo. professor Fabrício. Perfeito, excelente. A pergunta do Matheus, ele levantou a mão, mas ele fez pelo chat. Eu vou ler para você. Ok. O que fazer quando o líder busca capacitação do funcionário, busca desenvolvimento, porém não tem apoio da direção? Ok. E aí, assim, duas coisas, Matheus. Primeiro, hoje tem muita coisa gratuita. Tem muito acesso à informação, tá? Às vezes você quer capacitar mandando para um curso que tem valor financeiro. Claro, talvez seja o melhor curso e você tem razão em querer capacitar a sua equipe, excelente. Só que se você não tem apoio do superior por questões financeiras ou até por outros tipos de questão, veja, isso não lhe impede de fazer algo da onde você está para baixo, ok? Talvez até pensando, cada caso é um caso, mas se você tem um setor, por exemplo, de gestão de pessoas, um RH minimamente estruturado, e for alguma coisa na linha um pouquinho mais comportamental, ou se é técnico e você não consegue mandar o funcionário fazer o curso, se desenvolver, e você vai fazer o curso, sempre acopla alguma coisa de comportamento, né, de interrelacionamento com as pessoas. Se você conseguir trazer o RH junto, isso vai ser muito bacana. Então, assim, de fato, nem sempre a gente tem o mundo ideal. Eu brinco, né? Tem dois mundos, o mundo ideal e o mundo real. E às vezes o mundo real é meio cruel. E aí teu gestor não te apoia. Agora, faz o seguinte, né? Para ele também começar a enxergar o mundo diferente na frente dele, manda ele lá para o fórum Gestão 5.0. Quem sabe não abre um pouco aí, né? A cabeça do seu diretor. Leva o folder, leva o link, manda o link para ele assistir, né? Ou entrar no site e aprender um pouquinho, quem sabe. Eu vou avisar que também que eu não vou. Mais alguma? Não, eu vi pelo chat aqui, o pessoal tá parabenizando pela excelente palestra. Foi mesmo uma excelente palestra, uma troca de experiência, né? E pode seguir, quiser fazer o sorteio, o pessoal também quiser Eu já fazer tenho o sorteio aqui, perguntas. pessoal. Enquanto o pessoal tem ainda mais chance de perguntar, se quiser, eu já tenho aqui na O minha pessoal mão. tá tímido, porque normalmente bomba de perguntas, né? Acho que tá todo mundo com a cabeça fervendo, viu? É Mas verdade. só, Não tem problema. Como dizem as más línguas, alugou um triplex na cabeça do pessoal, hein? Excelente, Anne. ô, professor, mas ó, só para dar um reporte aqui, a gente está acontecendo o Congresso da FEOSP nessa semana, então a Ana e o Lucas estão lá, o senhor Liseu está por lá também. Mandou no meu WhatsApp aqui agora um recado do Dr. Antônio Barata, da Moral Carvalho, falando que adorou que vocês fizeram um bom trabalho lá, a Fator RH tem feito um bom trabalho junto ao Moral Carvalho também, que recomenda tal. Eu vi agora há pouco também, eu encaminho, né, para alguns amigos a mensagem dos webinários, e a Bianca, da Santa Casa de Rondonópolis, que é presidente da Federação do Mato Grosso, também é fã do senhor, falou que te conheceu em Porto Alegre Verdade. e ganhou um curso. Ela tá online aqui, agora há pouco ela abriu a câmera, daqui a pouco ela aparece por aí também, está sempre com a gente. Que bom, que bom. A Primeiro Evelise agradecer, também não é sei se o fã. doutor Barata está por aqui, mas o pessoal do Amaral Carvalho, a doutora Cristina, o doutor Barata, a gente implantou o modelo de gestão por competências lá. Um detalhe, Fator RH, para quem aqui é dos filantrópicos, né? Fator RH tem um programa de responsabilidade social. Lembrei agora por causa do Amaral Carvalho. A gente adota 5 santas casas ou hospital filantrópico por ano num projeto de responsabilidade social para implantar o modelo de gestão por competências a preço de custo. Na verdade, nem paga o custo do consultor, mas é um preço mínimo. Imagine que se você tiver um auxiliar de RH no seu hospital contratado, né, mais ou menos o salário dele de mercado é o que você vai pagar por mês para ter, né, tudo que nós falamos aqui de gestão por competências sendo implantado no seu hospital por mim, pela Fator RH, né? Eu costumo fazer, eu sou responsável, a menina dos meus olhos, o projeto de responsabilidade social tá no meu colo.
Então, por isso que eu conheço o Dr. Barata. Eles entraram no projeto de responsabilidade social. Amaral Carvalho é filantrópico, é um hospital oncológico, né? E aí a gente acabou adotando, e eu sempre estou participando desses projetos. Então, se você é filantrópico e não tem dinheiro, tá aí. Entre em contato com a gente na Fator RH, você se inscreve no projeto Fênix. Se a gente tem um conselho que anualmente escolhe 5 hospitais que serão agraciados com esse projeto a preço de custo, tá? Muito bem, Filantrópico eu sem tenho um dinheiro é sorteio aqui. quase... Filantrópico sem dinheiro é quase redundância, viu? É verdade, é verdade. Ah, Eu tenho um sorteio aqui, então, vamos lá. Se a pessoa não puder vir para São Paulo dia 20 e 21, não sei, bom, suponho que todos poderiam vir, porque fizeram lá o cadastro no formulário. Mas se tiver algum impedimento e tiver aqui na sala, já fala, porque a gente sorteia um outro, né? Então, quem ganhou foi o diretor administrativo da Associação de Caridade Cerro Azul, Ademir Hartmann, de Cerro Largo, Rio Grande do Sul. Então, Ademir, não sei se você está aqui conectado ainda. Se você estiver conectado e puder vir no fórum, dá um joinha. Se não, abre o áudio para a gente poder saber e aí a gente pede para sortear um outro, tá bom? Luiz, quem compartilhou com o Ademir a live fui eu, tá? O Ademir é aqui da minha região noroeste do Rio Grande do Sul. E fico bem feliz porque nós fomos semana passada a Porto Alegre juntos e ele comentou do interesse de ir a São Paulo, né, na feira. Quem sabe agora seja mais um empurrãozinho, então, para ele participar. Parabéns, Ademir. Perfeito, Evelise, perfeito. Agora ele não tem mais motivo para não vir, pé né? quente, Ganhou o hein? congresso na Fator RH gratuito, A ok? Elise é pé quente, hein? Vou colar nela. Ô, Bianca, É, dá um oi aí, ah, Bianca, pra gente. perdão, Não, pera a Ademir, não é o Ademir? né, Luiz? Eu não ganhei, mas pelo menos ganhou alguém que eu compartilhei. Sim, sim. Tá, perfeito. Ok. Pessoal, se não tiver nenhuma pergunta, meu agradecimento final para todo mundo, tá? Alguém está perguntando aqui, tem interesse em participar, qual o desconto? Eu vou fazer o seguinte, Luiz, se você me permitir, além do pessoal que preencheu aqui o formulário, eu vou mandar um post para vocês colocarem aí no grupo do Capacita com os contatos e o desconto que a gente vai dar exclusivo para vocês, tá bom? Isso que eu ia sugerir mesmo. Perfeito. A gente Então, coloca no grupo, já tem mais de 700 participantes. ótimo, tá ótimo. Aí a gente manda para quem? Posso mandar para quem? Pode, Acho que pode me o con- mandar. Pode mandar para mim. O Mandar pro Lucas Lucas, tem. né? O Lucas tem o tem o meu seu. contato? Tem. Pode enviar para mim. Perfeito. Então, pessoal que perguntou aqui no chat como é que faz para se inscrever com desconto específico, porque estava aqui hoje, né, conosco no Azevedo, a gente vai mandar lá o post no grupo com todos os detalhes para vocês, tá bom? Combinado, professor. Tá, joia. Luiz, quer falar? Não, eu queria agradecer a presença de todos, assim, que tem muita gente nova, né? Sempre um rosto novo de gente que a gente não está acostumado a ver. Tem muitos parceiros que acompanham a gente em todos os eventos também. Aqui a gente criou um hábito assim, professor, que a Anne tira uma fotinha no final para a gente postar, para aparecer para todo mundo. Então, quem puder, abre a Bonito, câmera bonito. aí. E ela vai tirando a foto enquanto eu falando. Aí só fica eu mexendo a boca e vocês ficam sorrindo, entendeu? É como se eu estivesse contando piada. Faz de conta que a gente está no stand-up. Então eu falo, vocês riem, e aí a gente vai tirando a foto enquanto isso. Olha o Lauro lá aparecendo também. Achei que Vamos eu tinha pedir para o colocado um pessoal abrir, robô. então, quem puder. Aí você consegue ver as pessoas. A Bianca dando tchau lá. A Bianca é presidente da Federação do Mato Grosso, professor Fabrício. Ela, outra fã sua também. Olha o pessoal de Matão, a Karina. Outra pé quente é o pessoal de Matão, que ganha presente toda hora também, viu, nos eventos. Verdade. Nunca vi. Então, eu queria. Professor, A gente pode assim, marcar outras vezes, viu, professor? Alguns outros assuntos específicos. Claro. A casa é de vocês. Aqui a gente só. Nosso propósito aqui é juntar os hospitais, disseminar conhecimento, né? Nem sempre chega as informações. Eu tenho combinado também com os nossos clientes e amigos que, assim, mesmo que o assunto não fizer sentido para você, encaminha para o setor que faz. Porque hoje a gente está falando de RH, semana passada de faturamento, na próxima a gente vai falar de infraestrutura, mas sempre tentando contribuir com os hospitais, né? A gente também é uma coisa gratuita, é uma coisa que a gente faz também
com prazer, com amor, porque a gente pensa que está devolvendo alguma coisa para o setor que a gente trabalha também, né? Então, tem sido muito prazeroso. É o nosso episódio número 40. Eu acredito que foi quase todas as semanas, teve praticamente todas as quartas-feiras, né? Então, tá muito legal esse projeto, essa jornada para a gente também. O Lucas e a Anne que toca, eu só fico aqui de. Eu só venho aqui quando tem visita ilustre, eles falam que só vem aqui quando tem festa. É isso mesmo, é verdade. Ele só aparece aqui quando tem visita ilustre, viu, professor? Que gratidão. Então tá bom, eu queria deixar obrigado a todos que estiveram com a gente até agora. E, Lucas, fique à vontade aí, professor. Bom, obrigado mais uma vez, viu, professor? Se o senhor quiser dar a última palavra, mas já agradecer em nome da Azevedo, Azevedo Capacita, de estar conosco, né? Lembrando que no grupo nós vamos colocar lá o desconto, vamos colocar fazer um post no nosso grupo, dentro do grupo do WhatsApp, que o professor vai disponibilizar para a gente. Então entrem lá, vamos disponibilizar essa gravação desse webinar também, tá o link aí no chat e acessem. Obrigado mais uma vez, professor. Deixar um grande abraço para todo mundo, né? Foi uma honra estar aqui com vocês na Azevedo Capacita, nesse programa que eu considero muito importante. Afinal de contas, é aquilo que o Luiz acabou de falar, devolver para a sociedade também um pouco daquilo que a gente conseguiu aprender ao longo da nossa vida. Isso faz parte da missão de grandes educadores e estar aqui é uma honra para mim. Obrigado pela participação de todos. Revi alguns amigos aí, né? Um grande abraço aí para São Carlos, para o Samir, para a Bianca, no Mato Grosso, para a Evelise aí, que fez a gentileza de falar pela Ademir, e para todos vocês, um ótimo dia, né? Que fiquem bem, fiquem, né, com Deus. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima quarta.